Bom, galera, bora lá fazer um resumo do mercado de hoje, dia 30/11. Meu filho dormiu um pouco, para quem não sabe, eu sou pai há pouco menos de 5 dias. Desci até o J do meu filho ali, para lembrar dele, já que ele tá dormindo, então deu tempo aqui de fazer um videozinho rápido para não ficar tão ausente aí das redes. Bora entender basicamente como eu opero pelo celular de uma forma tranquila, sabe? Vocês veem, às vezes eu postando aí nos stories, eu falando como eu estou fazendo as operações de uma forma muito tranquila e o porquê. Eu sempre venho mencionando há um bom tempo que o contexto é o importante, sabe? É por isso que eu opero e é por isso que eu tenho uma tranquilidade no operar. Muita gente pressiona-se demais em querer pegar pequenos movimentos, vem aqui botando um gráfico de 1 minuto e fica se tremendo todo só para pegar esse simples movimento aqui, acho que já tá bom. Não falando mal de pessoas que fazem esse tipo de trade, a scalp é super válido, mas eu acho muito interessante você saber a leitura. E bora aqui entender hoje como foi a do mercado do dia 30. Presta atenção. Vamos pegar aqui, ó, desde o dia do início do mês de novembro, ó, daqui para cá. O mercado vem fazendo um contexto de ciclo de Wyckoff. Para que você entenda um pouquinho melhor, veja que ele fez um evento climático aqui de venda climática e rally. Essa primeira saída aqui que o mercado faz, e observa o volume injetado nessa saída, o mercado faz e a gente dá a nomenclatura de UA. É como se fosse um movimento de rompimento de topo um pouco mais discreto, com uma armadilha, ele volta a trabalhar de novo dentro dessa região. E observe o porquê hoje eu fiz uma operação vendida pelo celular numa boa, dirigindo ali no trânsito, sem problema nenhum. Quando o mercado faz esse rompimento de UA e posteriormente ele faz um próximo rompimento, adicionando um volume, ó, ele adicionou um volume aqui anterior, subiu mais um pouco, tranquilo. Aqui, ó, considera-se um movimento de UTAD, é um uptrust pós-distribuição ou pós-acumulação, ok? Essa nomenclatura é dada muito quando é colocada ao topo, uptrust, tudo bem? Para quem não conhece o ciclo de Wyckoff, essa aí é a base do ciclo de Wyckoff, você precisa entender. Quem não sabe ainda, tem no link aí, eu tenho livros de Wyckoff, é até mesmo a minha própria bíblia do Day Trade, eu explico muito sobre esse método, então vou deixar o link abaixo. E observe, o mercado aqui ó, acionou um bastante volume, observe aqui, o maior volume feito foi aqui ó, nesse rompimento de topo, ele subiu mais um pouco e depois ó, engrenou uma tendência de baixa. Isso aqui é típico e característica do ciclo de Wyckoff após quando ele faz aqui o uptrust, tudo bem? E observe, lembrando, uptrust pós-distribuição. O mercado caiu bem forte e fez uma redistribuição nesse movimento aqui. E aí observe, após ele ter feito essa tendência de baixa bem forte, observe aonde ele veio testar, ó, na cabeça da venda e do rally automático, ó, na cabeça do rally automático, bem aqui. E no dia seguinte, por milagre, o mercado abriu num passo de baixa e muita gente, muitos especuladores falando que isso aí foi uma notícia. De certa forma, a notícia veio para ajudar, mas o movimento já viria a acontecer, porque após o mercado fazer um UTAD, ele faz um teste e retoma um movimento de baixa. Isso é característico do ciclo. E note, ele fez o movimento de baixa e depois retomou aqui ó, novamente em um ciclo de ABC, tá? A gente pode considerar aqui também um ciclo de 5 ondas de Elliott, retomando aqui ó, na base inferior da venda climática aqui de trás, ó, observe. E ó, ele foi, rompeu um pouquinho, caiu, voltou a testar. No mercado de hoje, do dia 30, note como ele voltou e de que forma. Ó, ele voltou em um ABC aonde? Isso que é importante, no ajuste. E nota aqui comigo, ó, essa região de acúmulo aqui embaixo, ó, tá vendo essa concentração de acúmulo? Dá exatamente nessa pernada aqui que o mercado fez, ó. Eu vou colocar um retângulo aqui só para você ver como é que o mercado faz, porque ele volta nessa região simplesmente para buscar liquidez. É uma região de ajuste, onde tem bastante liquidez, em uma região que já foi trabalhada. Observe aqui, observe a concentração de volume ó, nessa região aqui, ó, dessa pernada. Então, uma região de bastante volume, onde o mercado faz um movimento de ABC, muitos estão vendendo simplesmente por esse fato desse movimento de ABC e vai ganhar dinheiro sim. Todavia, as pessoas que geralmente operam dessa forma, às vezes pegam só esse movimento de baixa e já se dão por satisfeito. Você entender o movimento macro,
que vai te dar a confiança de segurar uma operação e entender o porquê ela está caindo mais. E veja, eu estou mostrando aqui para você desde o dia 1º de novembro até hoje, o porquê o mercado hoje caiu em torno aí de 2.800 pontos, se eu fazer o cálculo aqui, quase 3.000 pontos. E observe, ele fez o TAD, fez um teste, o mercado engrenou um movimento de baixa muito forte. Só que ele não tinha condições de continuar o movimento de baixa sem antes fazer mais um teste, tá? Na venda climática aqui para buscar mais liquidez. E observe, o mercado sempre volta em regiões para buscar liquidez. Note aqui comigo, ó, regiões de briga aqui, regiões de briga aqui, regiões de briga aqui. Todas essas regiões foi onde o mercado brigou e é onde ele volta para buscar sua liquidez e retoma seu movimento de baixa. E aí, ó, ele no dia de hoje, dia 30, ele fez o que? Voltou novamente com um topo abaixo. Olha a característica, isso é por isso que eu me chamo MX360, porque eu fico unindo esses métodos. E é isso que você tem que ter em mente quando for fazer uma análise de mercado. Entender qual está sendo as movimentações, quais estão sendo as regiões de briga, em que fase do mercado ele está, isso é importantíssimo, e a fase você vai pegar pelo ciclo de Wyckoff e entender toda a retomada que o mercado volta, ele está voltando em que região? Regiões de briga, então ele está voltando para buscar liquidez e depois a retomada de baixa, presta atenção aqui, ó, vou pegar a coisinha, presta atenção, toda a retomada que ele faz em movimentos corretivos. Observe as patadas que ele dá para baixo, ó, patada para baixo e volta em movimentos corretivos. O que eu quero que você entenda? Observe, primeiro em que fase ele está. Você observou que ele fez aqui um ciclo de UTAD, caiu, voltou para buscar liquidez aonde? Na região central do ciclo, caiu de novo. Aí ele fez o que? Um movimento corretivo. Observe essa queda forte, movimento corretivo em ABC, aonde? Cabeça do rally. Isso que é suporte e resistência estruturado pelo ciclo de Wyckoff, beleza? E aí caiu bem forte, pum, olha a patada forte que ele deu. E como é que ele volta para buscar liquidez? Em movimento corretivo. De novo, caiu, movimento corretivo. E assim vai. Toda vez que você perceber que o mercado está voltando, e observe em que região ele está voltando, ó. A primeira região, essa região aqui, ó, fortíssima do rally. Essa outra região aqui, ó, na linha central da POC. Essa região na linha inferior da venda climática. É dessa forma que você vai analisar os contextos. Se está caindo reto, em que forma ele está voltando, em que região ele está voltando. Diante dessas três linhas, essas três linhas aqui para mim são fundamentais. Essa linha superior do rally automático, essa linha central da POC, do Trade Range, e essa linha inferior, que é a linha da venda climática aqui. Observe os três pontos sendo muito bem defendidos, trocar até de cor para você ver, ó, esse ponto, esse, ó. São esses pontos que você tem que tomar como regiões de trade location, tudo bem? Então, grave bem isso aí, após um UTAD, o mercado faz um movimento de tendência forte e volta para fazer um teste desse movimento de queda. E esse movimento de reteste ele faz geralmente em corretivo, tudo bem? E aí continua a sua tendência. Quero deixar muito bem claro nesse vídeo para você sempre entender o contexto do mercado. Beleza, galera? Tamo junto.